Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso para o concurso da SEMAD Goiás e hoje vamos trabalhar a resolução de alguns exercícios específicos da banca IBFC, que é a banca que foi, dentro do extrato de contratação do Estado para o concurso, a banca designada para essa atividade. Vamos lá. No primeiro exercício dessa banca IBFC, para perito criminal em engenharia ambiental lá do estado do Rio de Janeiro, foi feita a seguinte questão. Dentre as alternativas a seguir, constitui diretriz geral de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9433. E aí ele vem com as alternativas do que constitui diretrizes. Então vamos lá, para aquele que está estudando, para aquele que já entendeu a diferenciação entre diretrizes da lei, objetivos desta lei e instrumentos desta lei. Vamos lá. Planos de recursos hídricos são instrumentos da política e não diretrizes. Enquadramento de corpos de águas em classes também são instrumentos. Segundo os seus usos preponderantes, são instrumentos e não fazem parte das diretrizes. A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, sim, faz parte de uma diretriz. Vamos ver? Das diretrizes gerais de ação aí, constituem diretrizes, em seu inciso 3, a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Ou seja, esta aqui é uma diretriz. Vamos ver as próximas? Outorga de direito de recursos hídricos também é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos e a cobrança pelo uso da água, pelo uso dos recursos hídricos também é um instrumento. Ou seja, o que aconteceu nessa questão do IBFC, professor? Eles colocaram alguma alternativa errada? Não. Todas as alternativas são corretas. Porém, o que faz parte de diretrizes foi só uma alternativa. As outras alternativas são instrumentos. Então, a resposta certa é a letra C. Então, o que podemos ver com esse primeiro exercício? Que foram colocadas questões certas, porém elas fazem parte dos instrumentos e não de diretrizes. Então, você que está estudando para a sua prova, tente fazer uma diferenciação do que são diretrizes da lei, do que são os objetivos da lei, instrumentos da lei. Ou seja, tente fazer um mapa mental da compartimentação da Política Nacional de Recursos Hídricos, ok? Vamos para uma próxima questão? De acordo aí com o exercício número 2, também da mesma banca que vai fazer o concurso da SEMAD, conforme o extrato já publicado há alguns meses, né? No ano de 2021, questão bastante recente aí para técnico de manejo e meio ambiente. Dentre os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituídos pelo artigo 5º da Lei 9433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, analisa as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Então ele quer instrumentos da política. Vamos lá? O enquadramento do corpus de águas em classe são instrumentos? Sim, professor, verdadeiro. Incentivar e promover a captação e a preservação e aproveitamento das águas pluviais se trata de um instrumento? Não. A outorga de direito de recursos hídricos se trata de um instrumento? A outorga? Sim. E os planos de recursos hídricos também é um instrumento. Então temos a sequência aqui: V, F, V, V. Qual seria a alternativa? A resposta D. Mais uma vez nós temos aí uma pergunta do IBFC, banca que fará o concurso da SEMAD conforme publicado no extrato, que mostrou o seguinte: ele pediu instrumentos e colocou aí no meio dos instrumentos uma questão também correta, porém que não era um instrumento. Vamos ver o que ela seria? Este incentivar e promover a captação? Ela faz parte aí,
dos instrumentos, os planos, o enquadramento e a outorga, ou seja, esta questão de incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento das águas pluviais não é, obviamente, um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. É uma questão certa. Temos que incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento das águas pluviais? Sim, porém, não fazia parte dos nossos instrumentos. Vamos para mais um exercício. Exercício número 3, também recente, da mesma banca, IBFC. Agente profissional engenheiro químico. Disse que a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, a 9433/97, trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, dispõe sobre instrumentos que poderão ser utilizados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses instrumentos, ou seja, eles querem saber um dos instrumentos. Metas de racionalização do uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos. Essa alternativa A é plano de recursos hídricos? Não. É outorga? Também não. Cobrança? Muito menos. Enquadramento? Não. E também não é um sistema de informação. Então, esse aqui não é um dos 5 instrumentos da política. Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução das atividades produtivas e de modificação de padrões de ocupação de solo também não é um instrumento. Alternativa C, enquadramento dos corpos hídricos em classes segundo os usos preponderantes. Este, sim, é um instrumento. Alternativa D, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas à proteção dos recursos hídricos. É um instrumento? Não. Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. É um instrumento? Também não. Nós já vimos que os instrumentos são os planos, outorga, enquadramento, cobrança e sistema de informação. Ou seja, a alternativa certa seria a alternativa C. Mas vamos ver onde estão essas outras questões aqui? Se elas são questões falsas? Não são questões falsas, nem aleatórias. Essas outras 4 questões apresentadas aqui fazem parte aí dos planos de recursos hídricos como conteúdos mínimos, diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, análise de alternativas de crescimento demográfico, metas de racionalização de uso e propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso com vista à proteção dos recursos hídricos. Ou seja, pessoal, nas 3 questões nós tivemos questões certas, alternativas plausíveis, misturadas com a alternativa correta. Então nós não tivemos nessas 3 questões alternativas erradas, alternativas esdrúxulas. Então preste atenção nessa dica que nós trouxemos para vocês da resolução de 3 exercícios da banca que vai preparar o concurso da SEMAD. No que se refere às principais leis sobre recursos hídricos apresentadas nessa disciplina de recursos hídricos, que não são muitas, até agora nós apresentamos apenas a 9433, falamos um pouquinho do Código das Águas de 34, falamos da Constituição de 88 e depois da lei posteriormente, falaremos aí um pouco também da Lei Estadual de Recursos Hídricos, da 13123/97. Como essas leis não são muitas, procure uma maneira de apreender o que consta em cada um dos capítulos. Procure aprender, procure entender o que cabe em cada uma das compartimentações de cada lei. No caso da 9433, o que são objetivos, o que são diretrizes, o que são instrumentos. Faça diferenciações, faça mapas mentais que te ajudem nessa diferenciação, ok? Até a próxima aula e até as próximas dicas
daqui do Instituto Galeno para o seu concurso da SEMAD Goiás.